Boa tarde, amores. Estamos ao vivo nessa quarta-feira para falar sobre o quarto capítulo de Como se tornar sobrenatural. Esse livro maravilhoso que a gente está fazendo lives semanais, eu e a Débora, para falar sobre ele. E nessa segunda-feira a gente não conseguiu abrir a nossa live, então a gente resolveu entrar hoje num horário diferente, mas pra gente não deixar passar uma semana sem falar sobre esse capítulo tão maravilhoso. Já vou chamar a Dé aqui pra gente começar. Acho que tá entrando. Boa tarde. Oi, Me escuta bem? amiga! Tudo bem e você? Tudo ótimo. Deixa eu ver se eu acho meu filtro aqui, gente, porque sabe como é. Foi. E vamos lá, então, né? Que bom que a gente conseguiu fazer a live e não pular a semana, né? É, achei importante porque esse capítulo é maravilhoso, né? É. Ele é muito completo, né? Ele É, traz toda a percepção, ele faz tipo um resuminho assim do que ele já trouxe até aqui e ele entra nesse tema dos centros de energia, porque essa meditação também é maravilhosa, né? Hoje tem meditação também, gente. Então, quem estiver assistindo gravado, também já separa a caneta, um papel para vocês anotarem essa meditação desse capítulo. é. Eu acho que esse capítulo é o capítulo para os racionais, assim, que mais explica como os nossos corpos sutis se comunicam com o nosso corpo físico e por que tudo é energia e a gente passa um dia experienciar aqui na matéria, né? Você anotou aquela relação de cada Eu centro? tenho aqui, eu tô com o livro. Boa, boa. Porque eu não anotei, porque eu estava no audiobook. E eu até tô com a apostila do CDC aqui, mas não tem separadinho no texto coisa. Uhum. Eu acho muito legal para as pessoas perceberem como a energia contraída vai afetar uma glândula, por exemplo, né? Exatamente, eu acho que isso é o mais maravilhoso, que a gente consegue perceber como que afeta a matéria mesmo, não é só uma questão mística, né? Tanto que esses centros de energia que ele fala são os chakras, que a gente chama de Uhum. chakra, mas ele não gosta de usar essa palavra exatamente para não remeter a uma religião ou a uma cultura específica. Nós temos esses centros de energia e eles estão conectados, é como se eles fossem os nossos órgãos sutis, né, Dé? Sim, Então, eles estão conectados a glândulas, a órgãos físicos mesmo. E o mau funcionamento desses centros, desses chakras, influenciam completamente os nossos órgãos e as nossas glândulas físicas também, né? sim. E tudo é uma coisa só, né, gente? Assim, o corpo físico, a gente acaba falando mais dos corpos sutis aqui, porque lá a consciência é criada para se manifestar no físico. Mas é uma coisa só. Não tem como a gente perceber assim, é aquele quem vem primeiro o ovo ou a galinha. A Uhum. minha energia, minha glândula, meu chakra tá bloqueado e a minha glândula passa a funcionar mal. E se eu tô fazendo escolhas de comer mal, por exemplo, ou não colocar atenção consciente no meu corpo físico, meu chakra pode se bloquear também. Tudo é Uhum. uma coisa só e acontece ao mesmo tempo. A gente coloca consciência nos planos sutis porque nós estamos muito mais acostumados com a materialidade e achamos que a vida começa aqui. Mas não, começa mesmo na consciência que habita essas dimensões mais sutis mesmo, né? Os campos de energia. E tem uma coisa legal que ele fala nesse capítulo também, que é quanto mais a gente fica focado na matéria, em aspectos materiais, menos a gente se conecta com os aspectos sutis, que é a grande maioria que existe, né? A maior parte que existe. A matéria é muito pouco. Então, quanto mais a gente fica com os olhares voltados para a matéria, menos a gente consegue perceber os outros campos e se conectar com esses lugares mais sutis, né? Exatamente. E aí a gente percebe assim, que é o que ele traz, né? Nós temos milhares, gente. Se não me engano, eu acho que catalogados são 88 mil pontos de energia no corpo, porque o nosso corpo é inteiro energia. E vai tendo esses pontos que concentram mais o encontro dos anais, que são como se fossem veias energéticas Uhum. que nós temos. E aí ele cita no livro os 7 principais dele, que são
A arroba dizendo o detalhe, né? Mas os 7 Uhum. principais estão conectados às 7 principais glândulas do sistema endócrino. Aí a gente vê o tanto que o negócio é muito mais racional e científico do que a gente Sim. imagina. Deixa a Afrodite E sair. uma coisa legal desse livro também, do que ele traz, é que ele fala de um outro ainda, né? Do oitavo, que a gente não costuma falar sobre ele, normalmente falando sobre chakras, né? A Aham. gente vai falar sobre ele por último, porque ele é o último dentro do que ele traz, Uhum. né? Começa pelo primeiro aí, então, Lu. Assim, agora que a gente falou que são o centro de energia, mais ou menos, né? Dá pra gente detalhar mais. Sim. Como que é o primeiro, qual glândula que ele está relacionado? Então, o primeiro que ele traz, e tem algumas diferenças também dentro do que ele traz sobre a questão do estudo dele e da questão do estudo de chakras voltado para a cultura indiana, enfim. O primeiro centro, então, é o que a gente chama de chakra básico, né? Que está localizado ali na região do períneo. Uhum. Então, ele é atrelado às glândulas suprarrenais. Ele governa a região dos órgãos sexuais, assoalho pélvico, as glândulas conectadas. E isso também é uma diferença que ele traz. Aqui ele fala que está conectado às glândulas conectadas aos órgãos sexuais, né? E dentro do estudo dos chakras, o segundo chakra que está conectado aos ovários e aos testículos, né? Então tem Uhum. alguns pontos assim de diferença. Mas ele fala que esse também está conectado à próstata nos homens, à bexiga, ao intestino e ao ânus. Então ele traz também que esse centro tem a ver com a sexualidade. E dentro do estudo dos chakras, o que tem mais conexão com a sexualidade é o segundo. Mas a gente vai ver que os dois estão muito parecidos, são muito próximos. Então ele está localizado ali na região do períneo mesmo, na base da coluna. Tanto que em imagens que representam os chakras, esse chakra ele é o único que tá, ele e o da coroa, né? Tá voltado para Uhum. baixo. E eles são. Quando ele fala também, ele não cita a palavra Kundalini, né? Não. Ele fala isso em seminários, que é a chamada energia Kundalini, mas ele também não utiliza a palavra exatamente para desconectar, né, de questão cultural, religiosa. Ele tem. Mas qual que é o jeito que ele fala da energia? Energia vital? Energia vital, é. Que é a meditação de hoje, gente. Assim, para quem estiver assistindo, inclusive tem no YouTube, gravado, né? Tem no YouTube essa guiança dessa meditação. Porque a ideia é a gente ir desbloqueando a energia que fica presa. Imagina que cada chakras, ou cada centro de energia, né? Vamos usar as palavras É. dele, já que a gente está fazendo. Cada centro de energia são vórtices, literalmente, que ficam girando, fazendo essa interlocução entre a energia do nosso corpo interno, as glândulas e etc., e das ondas eletromagnéticas de informação que vêm de fora. Isso aí vai ter essa transformação, inclusive, no nosso emocional, através da bioquímica, que é guiada pelo funcionamento da Uhum. glândula. E ele fala que a nossa energia vital, por diversos motivos, ela ficou estancada, presa nesse primeiro e no segundo centro de energia. Então, todo o assunto do capítulo e essa introdução que nós estamos trazendo é para a gente aprender como esse bloqueio vai enrijecendo mesmo esse vórtice, bloqueando o funcionamento, o giro dele, e para aprender, através dessa meditação e com essa guiança do Dr. Joy, a ir liberando energia de chakra a chakra para deixar que essa energia vital suba por todos esses pontos que estamos trazendo até chegar no oitavo também, né, Rô? Sim, inclusive ele aprofunda isso na respiração que ele ensina mais para frente, né? Que é uma respiração difícil. Não queria falar difícil, não, mas é difícil de Desafiadora fazer. demais, né? É Mas que é difícil. para exatamente trabalhar mais, né? É como se de uma forma mais intensa ainda a gente vai direcionando essa energia para a nossa glândula pineal, que é a Uhum. energia da Kundalini, Sim. né? Não, e legal você falar isso, porque, gente, imagina assim, se a gente tem um vórtice, deixa eu ver se eu tenho alguma, mas acho que não, mas dá para desenhar. Se eu tenho algum vórtice bloqueado, tem lá o nosso ventilador energético com nódulos e miasmas de energia. Se aquilo ali está preso por cordões de energia também, a consciência ela vai ter que colocar uma energia equivalente ou superior para ir dissolvendo aquela informação. Então Uhum. é desafiador mesmo. Se fosse fácil, todo mundo tinha essa energia vital bloqueada. Aí, Afrodite participando, né, Fro? Tava Afrodite, então, aí, ó. Tava todo mundo
livre, leve e solto, com energia criativa lá no talo, ninguém com problema sexual, de libido baixa, ninguém com problema financeiro nem de relacionamento, porque o funcionamento do corpo e da energia ia estar assim, ó, maravilhoso. Uhum. Tem que colocar a intenção para dissolver isso mesmo, porque é a Sim. consciência que vai digitar um novo padrão, né? Sim. E a gente vai falar mais sobre isso nesse capítulo que fala sobre essa respiração, mas é isso, né? A energia da Kundalini é essa energia sexual que é a energia vital criativa. Então, a gente desbloqueando o acesso e a passagem dessa energia, Diz que é uma loucura. deu bom em tudo. Eu não vivi essa experiência, assim, eu já tive experiências de visão expandida, consagrando ayahuasca, em respiração, com outras ferramentas, assim. Mas dizem, e as pessoas que eu conheço que têm a Kundalini, a energia vital desperta, que é quem percorreu esse caminho literalmente, a Débora Bica tem um vídeo que ela descreve a sensação de quando isso fez. Acho que o Charles Ferreira também, que vocês acham no nosso Instagram, seguimos os dois. Eles falam que a sensação é de literalmente rasgando o corpo, assim, de energia mesmo. Isso é palpável, gente. Nós não enxergamos, mas é palpável. Você vai sentindo um vórtice para outro, um centro para outro, e liberando esse monte de caque de mentira que a gente vai segurando e desbloqueando todos um a um. Isso. Até chegar no oitavo e você ter, assim, uma sensação orgástica no cérebro, literalmente. Eu conto para vocês, assim, que isso aconteceu comigo. Porque, olha, haverá sinais. Esse momento. Como diz, haverá sinais gigantescos. Quando eu viver essa experiência, vocês podem ter certeza que eu vou vir contar no detalhe. Com certeza, de fazer uma live só sobre isso. Mas então vamos lá pro segundo. Vai lá, segue os outros aí. De energia, não vou falar chakra não, segundo centro de energia. Então ele fica localizado um pouco abaixo do umbigo e ele governa os ovários, o útero, o cólon, pâncreas e a parte inferior das costas. Então ele está relacionado aos ovários e aos testículos. E dentro desse estudo dos centros de energia, ele é conectado com essa energia sexual, né? Criativa, ligado com a criatividade, mas eu vou ler aqui também o que ele traz dentro do ponto de vista dele. Ele fala que tem a ver com consumo, digestão, eliminação e quebra do alimento em energia, incluindo... Voltou, eu acho. Entérico superior. Então ele fala que tá ligado a essa questão de digestão também, né? Sim. E quando a gente percebe, dá para perceber fisicamente, né? Quando a gente está com o intestino mais preso, o quanto a nossa energia ela vai flutuando. E o que é a grande sacada que a gente está trazendo aqui, que ainda que você não vá fazer a meditação de desbloqueio todos os dias, se você não escolher, se você não escolher viver essa experiência de guiando essa energia da serpente, né, energia vital, para desbloquear todos os chakras, quando você perceber que a sua barriga e o intestino não tá tão legal, você pode fazer uma visualização ativa na consciência de que você está desbloqueando, intencionando essa limpeza do seu segundo chakra e passar a sentir um conforto muito maior, né? Sim, com certeza. E eu acho que isso que é interessante, né, Dé? Pra gente poder usar essas ferramentas como aliadas no nosso dia a dia. Exato. Não é para ficar só no conhecimento ou achar que é uma coisa muito mística. Não, é a gente trazer a consciência mesmo, né? Vai caindo a ficha de que realmente a consciência cria tudo, né? Sim. E ele tá falando aqui também que esse centro está relacionado a redes e estruturas sociais, relacionamentos. Então, tem tudo a ver também, né? A gente, principalmente nós mulheres, o nosso útero é uma caixinha de memórias, né? Que guarda todos esses registros aí de relações, de abuso, de dores, de medo, de trauma. Então, fica tudo registrado nesse chakra também, tá super conectado. E não necessariamente só nosso, né, Rô? Isso é perguntando Exatamente. mesmo, porque a Roberta com útero, sim, não tem igual. Exatamente, não só nosso. E de toda a nossa ancestralidade, a gente vai carregando isso com a gente, esses padrões. Então, a gente tem que trabalhar e cuidar desse útero e desse centro, né? Os dois ali em conjunto para poder ir desbloqueando todas essas emoções. Então, vou ler aqui sobre o terceiro. Isso. O terceiro é o que a gente chama dentro do estudo de chakras de plexo solar, né? Ele fica localizado assim na boca do estômago. E ele governa estômago, intestino delgado, baço, fígado, vesículas, glândulas adrenais e os rins.
E dentro do estudo também de chakras, ele está responsável pelo pâncreas. Então, esse centro, ele é como se fosse uma portinha das relações, né, Dé? É aonde a gente se comunica e troca energia com o mundo, com as pessoas, a gente entrega energia e a gente recebe energia. Então, essa troca de energia funciona muito através desse terceiro chakra, desse terceiro centro, né? Sim. Gente, e o terceiro centro, ele é babado dentro do momento que nós estamos do planeta, porque quando a gente fala sair de terceira para quarta dimensão, isso também tem muito a ver com os centros de energia. Uhum. Pensa assim, nós estamos falando do terceiro, morada do ego aqui. É. Que é isso que a Rô trouxe em relação a relacionamentos, aquele relacionamentos de possessão, relacionamentos egóicos. Quando a gente fala de saída de terceira para quarta dimensão, ou quinta dimensão, né? Quando a gente fala a nível de estudo de evolução planetária. Mas o que nós estamos fazendo é tirando uma energia centrada de terceiro centro de energia, que é onde a maior parte das pessoas do planeta ainda vive. Por mais que nós estamos transitando, todos nós ainda temos muita energia egóica a ser percebida, né? E transmutada, mudada para uma energia de quarta, que é o que a Rô vai falar agora também, que é a energia de coração, que é um relacionamento de amor fraterno, que estamos aprendendo como raça aqui. Eu até achei a página que eu queria aqui dentro dessa apostila. Essa apostila é do CDC, que é do Centro da Consciência. É um curso que eles têm muito bom de cartografia da consciência multidimensional. É um material desenvolvido pela Luciana Canguçu, que é excelente. Foi o primeiro curso que eu fiz, inclusive, que me abriu toda essa experiência. E olha que incrível, né? Quando a gente fala disso, eu me lembro que quando eu fui fazer esse curso, que é um curso de uma semana, assim, de frequenciação pela Luciana, que quem não conhece, conheçam. O nível de potência dessa mulher. Eu tinha medo de tudo, gente. Era mais do que... O meu terceiro chakra, ele estava mais do que bloqueado, assim. E aí eu lembro que era um curso de investimento. Claro que é um investimento considerável. Acho que foi uns 2.500 na época, assim. Mas era um medo que eu tinha de pagar isso. Era um medo. E conforme você vai adentrando esse material, dissolvendo, você vai vendo que isso é só uma questão de bloqueio consciencial também, inclusive o dinheiro, não só relacionamentos. E abrindo para experiências de valores e investimento muito mais altos, sem esse medo egóico, porque a gente começa a aprender que se cria, dinheiro se cria também, relacionamento se cria, e é um passo a passo, e a gente vai, não só nessas lives aqui, mas no nosso perfil, trazendo isso com muito mais leveza, porque não precisa você ser um louco da consciência e achar que você vai desbloquear seu chakra de um dia para noite, né, Rô? Não adianta, gente. Não adianta cair nessa ilusão, porque são muitas existências de bloqueios e de memórias, tudo guardadinho aqui. Então é um processo diário da gente cada dia estar desbloqueando um pouquinho a mais. Exato. Mas não é do dia para noite que a gente faz isso, não. E assim, diz. Não pode falar. Que me veio aqui é que quanto mais... Não é que é demorado no relógio, mas os primeiros passos, eles são mais passos de bebê mesmo, como que somos a nível de consciência. Então você vai pegando a manha, vai vendo que você que cria, vai mudando sua consciência diária, e aí vai ficando exponencial. E a gente vê os grandes saltos de consciência e de realidade física, que várias pessoas têm exemplo aí, mas os primeiros passos, se você for olhar para a pessoa, gente, não tem atalho. É todo mundo. Aí você vai esquecendo o tempo do relógio, vai passando a trabalhar num tempo multidimensional também. Mas o passo a passo, ele no início, principalmente, ele é de formiguinha. Aqui tá... Acho que deu interferência. Você falou algo? Não. Tá normal, Voltou. né? Acho que já voltou. Eu abri esse terceiro aqui pra gente dar uma ênfase nele, porque aqui nesse material dela, e no livro também tem isso. Ela faz um paralelo de quando o chakra tá... Não, chakra não. O centro de energia, vamos colocar assim. Porque de acordo com o material dela, ela fala até de níveis de consciência. Então, os níveis de consciência desse terceiro centro de energia, quando em equilíbrio, quando ele está funcionando, girando legal, nós temos alegria, assertividade, autoconfiança, autocuidado, disciplina, empoderamento, organização, perseverança, personalidade orientada pelo centro da consciência. E quando em desequilíbrio, e qualquer semelhança aqui com o mundo que vivemos não é mera coincidência, nós temos manias, procrastinação,
absolutização do ponto de vista. Sabe aquela galera assim, eu sei tudo, é minha verdade, que importa? Quem não tem, quem nunca foi, né? Uhum. Necessidade de controle, ansiedade, arrogância, estresse, sentimento de inferioridade e baixa autoestima. Olha o poder de você transmutar e ter na consciência de que isso são padrões informacionais que ficam presos aqui, literalmente, e materializados na região do abdômen. É, Né? bem na boca do estômago, assim, bem no centro. É isso. Esse centro é muito importante. Então, o quarto centro, ele está localizado no cardíaco, né? No centro do nosso peito. Governa o coração, os pulmões, a glândula timo, que também é babado, né? Principal glândula da unidade. E ele ainda coloca aqui, conhecido como a fonte da juventude. Maravilhoso. Ó, gente, tá vendo? É o botox natural. É. E esse chakra, né? Ele é uma ponte. Esse chakra não. Esse centro de energia. Uhum. Ele é uma ponte entre os centros inferiores e os centros superiores. Então, ele faz essa conexão entre a matéria e o espírito. Por isso que ele é tão importante, ele é um dos mais importantes, assim, exatamente por ele fazer essa conexão. Tanto que tem um capítulo mais pra frente que fala só sobre o coração. Por causa dessa questão mesmo, dessa conexão, dessa ponte que ele faz. Se a gente não tá com esse centro muito bem trabalhado, a gente não consegue conectar a matéria com o espiritual, a gente não consegue, não anda bem a matéria, não anda bem o espiritual, então fica tudo capengando, né, Dé? Fica. E bom você usar essa palavra, que a gente traz isso muito em todas as lives também. Que, gente, imagina assim, quando a gente começa a entrar nesses assuntos e vai descobrindo outros níveis de consciência que antes pareciam mentira, coisa de filme, dá essa sensação de estar capengando naturalmente. É como se você tivesse dos dois, assim, ó, indo para essa ponte. E aí, nesse momento, você respira e continua. Porque essa sensação de derretimento, ela é natural e prevista. Então, vai capengando, mas você vai capengando mesmo. Mesmo. Não tem opção. Não tem opção. Não tem volta. Não tem volta. Capengou, você vai capengando. Você respira, relaxa, claro. Percebe o que seu centro te pede, se é descanso, se é mudar a rota, mas você vai capengando, você não pode parar. E eu acho legal uma coisa que ele fala aqui, que tem um conceito muito parecido no Tantra. Deixa eu achar. Ah, tá. É onde se origina a nossa divindade. É o assento da alma. Ele fala esse centro, esse quarto centro. E dentro do Tantra tem um conceito que se chama Hridaya, que eles falam que é a morada da alma. E que fica localizada exatamente nessa região aqui do centro do peito. Então, pra gente ver, né, que as culturas falando de formas diferentes, tudo a mesma coisa. E ele está associado às emoções, né? As emoções elevadas, de amor, de cuidado, de carinho, de nutrição, de gratidão, enfim. Associado a todas essas emoções. Ai, gente, muito lindo, né? Muito lindo, meu Deus. Muito maravilhoso, muito gostoso. Gente, pra gente trabalhar, porque eu não posso deixar de falar isso, porque tem tudo a ver. E depois que eu comecei a ler esse livro, que eu fui fazer essa conexão dentro do estudo que eu fiz de aprofundamento do cacau, porque uma dos benefícios do cacau é fazer com que o nosso coração se torne mais coerente, que é exatamente o que ele propõe no livro. Então, o cacau é uma super ferramenta, uma super medicina para a gente trabalhar essas questões do quarto centro. Maravilhoso. Inclusive, uma coisa que me veio aqui que a gente podia finalizar as lives com uma vivência, hein, Rô? Podemos. A gente já pode falar delas, então. Ó, expandiu aqui em todas as lives. Pra gente experienciar. Quem estiver assistindo gravado. Né? Cacau também. Maravilhoso. Cacau é bom pra tudo, gente. Isso, vamos fazer isso. Então, quem tá assistindo gravado, quem já tá acompanhando, falou, eu comprei o livro, as mensagens que a gente recebeu. A gente vai finalizar, são 13 capítulos, não é? Então, com 13 capítulos, a gente faz uma vivência focada na coerência cardíaca e no resumão disso tudo. Mas antes disso, a Rô já tem várias vivências que ela faz com recorrência que tem consagração de cacau. Precisa esperar esses 2 meses. Não. Isso mesmo. Agora é o quinto, né? O quinto
que está localizado na garganta, né? Que está totalmente relacionado com essa parte da comunicação, da expressão. Então, aqui ele fala que governa a tireoide, paratireoide, glândulas salivares e tecidos do pescoço. E esse centro, ele fala muito sobre isso, sobre a nossa expressão, a forma como a gente se coloca, a forma como a gente se expressa, se comunica. Então, principalmente nós mulheres, que temos todo esse histórico de repressão, de submissão, de não poder se expressar. Gente, eu não sei se tá dando para escutar, mas tem umas crianças de férias aqui que tá uma gritaria muito louca. Que a gente começou a falar de quinto centro de energia, elas já estão lá. Tá uma loucura. Tá certo sobre isso. E aí, é isso, né? Essa questão, muitas mulheres têm essa dificuldade de se expressar, de falar o que tá sentindo, de falar o que pensa. Então, é trabalhar. A grande maioria de nós tem questões aqui nesse centro. Então, a gente tem que desbloquear, tem que ativar isso, todas as possibilidades para a gente se expressar melhor. E como que tá conectado, né? A questão do nosso útero com a nossa garganta. Esse centro que fica o segundo centro com esse quinto centro, né? A gente tem que se expressar, a gente tem que aprender a se comunicar e falar como a gente se sente para a gente conseguir criar o que a gente deseja, né, Dé? Porque a gente gesta não só filhos, né? Todos os projetos são geridos e gestados também. E lembra, a gente tem uma experiência muito legal, a gente pode convidar ela para uma live, inclusive, com uma amiga nossa que fizemos o curso juntas, né? Facilitei o curso de barras e uma das sessões, eu não vou falar o nome dela agora, porque quando ela estiver aí ela fala. O próprio centro de energia, quando a energia da sala, tava eu e Rô trocando barras, assim, conversando despretensiosas, assim, entendeu, gente? Era uma tardezinha despretensiosa. Aí, de repente, essa amiga, ela começou a sentir no corpo físico a reverberação. Nós não estávamos tocando o corpo dela. Percebam a potência da onda de energia de facilitação. Estávamos eu e Rô ali trocando barras e ela sentada aos 3 metros, né? No máximo. Assim. Observando tranquilo, despretensiosa. E o próprio centro de energia dela, dessa inteligência universal, utilizou do nosso campo para já ir soltando. E aí a gente perguntando, e aí, tá tudo bem? Só aqui, ó. Só mostrava aqui, ó. Não conseguia nem falar. Nem falar. E aí, me veio uma outra consciência. Nós fizemos, claro, né, o trabalho de equalização ali, utilizamos das nossas ferramentas e consciências para facilitar o desbloqueio disso através da nova tomada de consciência dela, porque é assim que nós trabalhamos. O facilitador, ele entrega para você a frequência e a ferramenta para que você transforme a sua consciência e, por consequência, a sua vida. E uma coisa que eu acho legal de trazer, Rô, é assim, no campo sutil, a frequência ela é muito mais alta. Então, a gente tem uma tomada de consciência, a consciência muda imediatamente, mas muitas vezes, para o corpo físico e a realidade física se adequar, tem um tempo. Então, calma, gente, segura o pagode. Muitas coisas, só da gente estar falando sobre isso, vocês escutarem sobre isso, a vida de vocês já é atualizada. Mas muitas vezes precisa de um tempo para a realidade física mostrar isso em nível de sincronicidade para você, que é você conseguir se expressar melhor. Isso aí é até mais rápido. Você perceber que o sentimento tá melhor. Eu tenho um caso muito legal, inclusive, com o Cacau, já puxando sardinha para Rô, que faz a benção do útero também. Eu percebi depois de muitos anos, assim, no meu segundo relacionamento, eu tinha, desde o primeiro, mas assim, no segundo eu já estava mais adulta, então isso era mais percebível para mim. Eu tinha um medo de engravidar absoluto, assim. E eu não sabia, ainda não tinha consciência de que eu podia estar carregando, mas era doentio, gente. Não era que era tipo assim, tô com medo. Era doentio, entendeu? E graças a Deus, porque foi assim que eu fui parar na primeira vez num terreiro e conhecer todas esse mundo, assim. Mas aí, chegou até mim, depois de muitos anos passando por essa mania mesmo de perseguição de pensamento obsessivo, como nós vimos aqui no terceiro centro de energia. Alguém me disse sobre a vaporização do útero, que você guia também, não guia, Rô? Então, fiquem atentas. E eu já vou pedir, a gente terminando aqui, já vou pedir mais uma, já que tem uns dias que eu tô pensando sobre isso. E eu fiz aqui no meu quarto mesmo, assim. Eu nem sabia de nada. Foi instantâneo. O meu corpo, ele liberou tanta energia que eu caí no sono profundo depois. E eu acordei no outro dia outra pessoa. Então, tudo que a gente está trazendo aqui é de um nível de cura absoluto.
absoluto. E eu tô trazendo essa questão de tempo porque isso foi instantâneo. Mas eu ainda percebo no meu campo padrões mais alongados de relacionamento que eu ainda não curei. E tá tudo certo. Depois de muitos anos eu fui perceber que eu carregava muitas dores da minha avó em relação à gravidez, inclusive. E olha só, depois de anos que eu fiz essa vaporização, eu mesma me facilitando e senti muita leveza, outras camadas foram sendo liberadas nos próximos anos. Então calma, gente. Respira. Manda mensagem para Roberta e dá uma É, olhada nisso. cuida disso, cuida disso. Então, o sexto centro, né, que está localizado dentro do estudo de chakras, a gente fala que ele está localizado entre as sobrancelhas, no ponto entre as sobrancelhas, que a gente chama de terceiro olho. Só que aqui no estudo dele, ele fala que é como se estivesse no centro, no meio da nossa cabeça, um pouquinho para baixo. Então, é como se estivesse aqui, assim, né, Dé? Fica mais para baixo, assim, não é tão no centro da sobrancelha, mas é onde fica localizada e é o que está atrelado à nossa glândula pineal, tão maravilhosa, tão A querida, famosa. pineal, que também tem um capítulo nesse livro que fala só sobre a glândula pineal, de tão incrível que é essa glândula. É, a famosa, galera. O famoso abrir o terceiro olho É, e que é começar uma a ver anteninha, né? coisas. Ela é uma anteninha que fica aqui É, conectada. Só que ela tá dormindo, né? Tá ali quietinha, adormecida, é. principalmente porque não chega energia até ela, que é essa energia que a gente fala, que a gente tem que conduzir lá do primeiro centro até a glândula pineal para ativar essa glândula e, assim, diversos benefícios, né, Dé? Tanto acessos místicos e que ele traz muito, ele gosta muito de trazer esse aspecto também, né, de visões, que ele conta que ele teve acesso de vidas passadas, vidas futuras, ele conta várias experiências místicas que ele viveu, mas também de acesso, assim, de uma conexão profunda com você mesma, né, uma conexão intensa com quem você realmente é. Uhum. Pensa assim, gente, quanto mais a gente vai, e só de falarmos sobre esse assunto, a pineal ela já é estimulada, porque tudo que vai tirando essa mentira de tudo que parece ser real só porque é matéria e não é, a gente vai entrando nesse mundo de infinitas possibilidades. E a pineal ela tem um papel importantíssimo para decodificar isso para nós como seres humanos, porque a gente utiliza dos olhos, dos nossos sentidos, do corpo físico para perceber tudo isso. Uhum. Mas é legal isso ter vindo também, porque quando ele fala das meditações, ele sempre começa incentivando para que a gente perceba, por exemplo, minha consciência está aqui no sexto centro de energia. Então eu percebo isso, e isso aí já é uma percepção da consciência. Uhum. E eu percebo o espaço em volta desse centro. Para a gente cada vez mais ir perdendo só a sensação de que o que eu enxergo e o que eu aperto, consigo pegar, é real. Ele fala exatamente isso para a gente abrindo, ampliando, até porque esses centros eles estão irradiando energia, né? Então eles não estão só ali no lugarzinho que eles estão, né? Eles estão irradiando. Então é para a gente realmente expandir essa energia desse centro e assim a gente vai expandindo a energia do nosso campo eletromagnético também, né? Exatamente. Então a Cada gente vez mais. E o nível de influenciação eletromagnética mesmo, sabe? Quando você entra num lugar e as pessoas te notam ou não te notam, ele vai ficando cada vez mais alto. Então isso é muito bom para a vida, gente, para os relacionamentos, para vender, para ser notada, para fazer a diferença. Quanto maior a qualidade do seu campo eletromagnético, mais você percebe o quanto você influencia. E aqui nós estamos escolhendo influenciar positivamente, né? Positivamente o campo das outras pessoas e dos ambientes onde nós estamos vivendo. que é o que a gente fala de magnetismo, né? Nossa, aquela pessoa é magnética, nossa, tem um magnetismo. É isso, a pessoa tá ali com o campo dela transbordando e onde ela chega não tem como, não tem uma pessoa que não Exato. percebe. Então, repetimos aqui que quando nós, que já somos, trabalhamos com isso e percebemos essa qualidade de campo sendo alterada todos os dias, passarmos pela experiência de sentir a energia vital, haverá mais do que sinais. Sinais. Mais do que sinais. Vocês não perdem por Dá um esperar. outdoor. Contratarei um carro de som. Sim.
para falar sobre Não vai isso. precisar falar nada. Então, a gente vai falar mais sobre a glândula pineal no capítulo inteiro sobre a glândula pineal, mas ela é maravilhosa. E aqui ele fala, né, que ela é responsável pelos ritmos circadianos, porque ela é nutrida pela luz, mas na verdade ela é nutrida pela escuridão. E é ela que faz a gente acordar quando o sol nasce, dormir quando está escurecendo, ela que regula essa questão. Então, por isso que às vezes quando a gente vai meditar, eles pedem pra gente ficar num lugar escuro, porque isso nutre essa glândula pineal, né? Uhum. Então, ela é sensível às frequências eletromagnéticas. E é isso. O nosso cérebro funciona de maneira muito mais clara quando a gente está com essa glândula bem trabalhada, esse centro bem trabalhado. Então, o nosso sétimo centro, que fica no topo da cabeça, e dentro do estudo do chakra, como eu falei, ele é o único que está voltado para cima, assim, para captar mesmo essa energia. E aqui ele fala que ele tá localizado no centro da cabeça e ele está atrelado à glândula pituitária, que também é uma glândula super conectada com a pineal, né, Dê? Sim. Quando a gente fala de acessos mais profundos, aqui no Brasil, que temos muito sincretismo religioso, já é mais comum a gente perceber quando seres desencarnados, começando assim, para ficar mais palpável assim, a nível de entendimento, né, para caso você que esteja assistindo esse vídeo esteja começando agora a se abrir para isso tudo. Mas aqui no Brasil é possível que você visite, e aqui a gente traz essa questão de sincretismo religioso só porque é mais fácil. Você consegue ir, não é sobre religião, mas a nível de experimentação. Você consegue ir a reuniões mediúnicas, em várias delas, e perceber o que é alguém receber um canal, e aí pode ser uma outra consciência desencarnada que se apresenta e conecta centro de energia com centro de energia e utiliza do corpo físico daquele médium para falar, ou até mesmo canais mais sutis que utilizam desses três principais, os três últimos, né, centros de energia, e o oitavo que a Rô vai falar também, para canalizar códigos de outras esferas, de outras dimensões mais superiores também. E isso qualquer pessoa faz, porque todos nós somos médiums. Então, quando a Rô fala que esse centro ele está virado, que ele literalmente está captando. E a gente capta, às vezes, blocos de informação, o que a gente chama de download, que é mesmo além de uma consciência, não é nenhum. É um campo de energia que traz aquilo para você. E isso está disponível, gente. Como diz Preta Gil quando ela falou da constelação familiar, sabe desse podcast? Você já Não. viu? Ela estava naquele programa, acho que era Saia Justa. E ela falou da questão do relacionamento dela, que quando ela constelou, ela teve várias consciências. Aí alguém virou e falou assim, mas explica então o que é constelação. Aí ela, como diz meu pai, assim, se você sentiu isso, acha que ativou uma curiosidade aí, procure saber. Isso vai chegar até você. E aí fica o convite, assim, procure um lugar que você possa vivenciar isso ou enxergar isso para você perceber no corpo isso aqui que estamos falando. Nas nossas sessões, inclusive, você vai perceber também, fica o convite. Com certeza. E o oitavo centro, ele tá totalmente conectado a isso também, né? Ele é localizado 40 centímetros mais ou menos acima da nossa cabeça. Então, bem mais no alto. E ele é como se fosse essa porta, a primeira porta, né? Vamos dizer assim. Antes de chegar aqui nesse sétimo centro, todas essas informações, esses downloads, esses insights, é como se ele captasse e entrasse pelo sétimo. Então, ele é essa grande conexão com o todo, onde a gente tem essa conexão com o divino, onde a gente recebe esses insights, aquela intuição que às vezes você, nossa, do nada vem uma ideia, assim, tá? Ali é a sua anteninha captando tudo. Isso. Perfeito. Que interessante. Eu achei que tinham. Agora que eu vi que tem outras pessoas conectadas com a gente também. Que bom. Quando a gente fala de oitavo chakra, centro de energia, é ainda mais novo do que os 7 principais, que já são novos para a maioria da população, né? E aí fica mais interessante ainda, porque aqui se a gente falar do sétimo, do sexto, do sétimo, a gente toca o nosso corpo e às vezes consegue se lembrar de quando a gente sente a nossa coroa um pouco mais expandida, que aí a musculatura mesmo conta pra gente, ou quando a gente vai para uma reunião e percebe que essa região aqui tá tão trabalhada que você sente na pele,
No coração, então, não precisa nem falar. Coração apertado e coração expandido, isso aí é o coração da alma que traz essa sensação pra gente, né? Sim, Que chega a ser física. Agora, o oitavo, é só se você colocar a sua mão aqui a 40 centímetros, você não vai sentir nada. Aí a gente começa a abrir a percepção de que existe muito mais do que o que a gente enxerga. Porque eu posso não sentir aqui, ó. Aqui não dá pra ver. Mas tem um centro de energia que me acompanha aonde eu vou, que me ancora, inclusive a alma, no meu corpo físico. Muito sim. bonito, né, gente? Pelo amor de Deus. E até em relação a isso, essa percepção, nos rituais, nas cerimônias de cacau que eu faço, eu falo muito sobre isso, sobre o timo, né? Que está totalmente conectado. E o timo é a glândula que esse quarto centro está conectado, ele atua junto com essa glândula. E quando a gente tem aquela sensação de aperto no coração, que a gente fala, ai, nossa, senti um aperto no coração, não é no coração, é no timo. É o timo que se contrai. Então, Olha! relacionado com esse centro. Esse centro ele envia um sinalzinho para o timo e o timo se contrai. Então, quem já participou de cerimônia minha até fica brincando, falando assim, ai, que aperto no timo. Não sabia disso, tá vendo? Não é o coração, é o timo que se contrai, que ele capta ali a partir desse centro alguma informação, alguma energia, e aí ele se contrai. Então, às vezes a gente fala, ai, hoje, nossa, eu não tô bem, eu tô com um aperto no coração, é o timo. Olha Pra gente ver só. como os centros de energia estão comunicando com as nossas glândulas o tempo todo. Muito legal, não sabia. Inclusive muda tudo, porque já falando também, hoje eu estreio um podcast, que em breve a Roberta vai estar lá, para falar e trazer casos, assim, não só meus e da Raquel, que quem vai mediar esse podcast comigo, mas a gente quer trazer um monte de gente, profissionais de desenvolvimento humano e não, para contar de casos do Além do Visível, que é o nome do podcast. E eu já ia falar uma coisa e você me corrigiu, Rô, vai ser ótimo, porque, gente, em 2023, eu passei por um momento de catarse na minha vida muito profundo, assim. Eu entrei em contato com parte da minha alma que eu não conhecia. Quando a gente fala de criação de realidade, a gente cria massas densas, claro, e vai transmutá-las, mas tem muita coisa que a vida nos convida a passar para a gente transmutar não só questões familiares, mas de outras existências nossas também. Então, em 2023, eu tive aí o prazer de entrar em contato com um desses blocos gigantescos de miasma e viver um processo de catarse aí, que foram alguns meses, para você ver que a gente fala de facilidade, alegria e glória, inclusive para transmutar isso, assim, que graças a Deus isso aconteceu, já que foi endereçado para que eu me expandisse ainda mais. E durante alguns meses eu acordava com essa sensação de dor absoluta no meu corpo. Eu não conseguia enxergar, mas eu sentia, sabe quando você acorda e você já sente aquele peso e a dor no timo, que agora eu Sim. sei, a dor e uma contração absoluta, que, nossa, era um desespero horrível, assim. E eu olhei para isso, né? Me facilitei todos os dias, fiz muitas sessões de acompanhamento para entender o que estava acontecendo, até que cada vez mais leveza foi trazendo para minha vida. Mas o mais legal é que eu estava, inclusive, voltando de São Paulo de ônibus esse final de semana, e aí eu tô falando isso porque é importante que tinha até aquela cortininha, porque eu entrei em choro absoluto assistindo o último episódio de The Chosen da terceira temporada. Sim. Eu senti tudo isso que nós estamos falando. Uhum. O código, a onda da informação que estava naquele episódio, eu senti o meu coronário abrindo, eu senti o terceiro olho sendo trabalhado, e eu senti o timo, mas não a dor que eu senti antes, eu senti ele sendo trabalhado. Uhum. Eu percebi que essa área aqui ela estava sendo ativada porque era um processo de cura Sim. do resquício desses miasmas que ainda podiam existir aqui, ou de outros também, né? Que eu posso ainda chegar a tomar conhecimento. E eu no ônibus, gente, eu chorava e sentia aquela sensação de cura absoluta. E essa região, ela não estava doendo, mas ela estava ativada, Uhum. como eu sentia, no lugar que eu sentia tanta dor ano É. passado. Então, em resumo, se joguem nessas Sim. experiências. E por que que essas coisas mexem tanto com a gente, né, gente? A gente pode falar assim, ah, mas é uma série, ah, mas... Porque tudo é informação. Então, o campo daquela série, daquele filme, daquele programa que você está assistindo, está transmitindo uma informação para o seu É, campo. É por isso que você tem que ter cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, a música que a gente gosta de escutar, é, porque está transmitindo informação. Se você ficar escutando de todos os dias uma música que fala coisa ruim, adivinha o que você vai criar pra sua vida? Adivinha o que você vai normalizar. E não se esqueçam que estamos numa realidade criada. E tem outras pessoas que, inclusive, manipulam as massas
com tudo que as massas estão consumindo. Sim. Então percebam qual que é a sensação, inclusive, do corpo físico quando você consome um tipo de filme ou um tipo de conteúdo de música, como a Raul falou, ou quando você está na presença de uma pessoa, se Uhum. você está mais leve ou mais pesado depois daquilo. Fica atenta que as consciências vão vindo. Inclusive, o Dr. Joe Dispenza, ele fala sobre... perguntaram para ele em algum programa que ele participou, alguma entrevista sobre filmes de terror. E aí ele fala sobre essa questão mesmo, de que você tá ali tenso, por mais que você fale, eu não tenho medo, eu sei que é tudo mentira, mas você tá num estado de tensão, aquele filme durante, sei lá, 1h30, 2 horas. Você tá criando aquele estado de tensão. Aquilo ali vai virar uma informação no seu corpo. É. E aí, o que a gente já sabe, que a gente já entendeu aqui, né? Que pensamento e emoção é a fórmula mágica para criar as coisas na nossa vida. Então, você está pensando porque você está assistindo aquilo. Você está sentindo aquilo ali. Aquela tensão, aquele... O corpo já travou todo, porque você está ali, qualquer momento você vai tomar um susto. Então, o seu corpo está criando essa energia ali. Em algum momento, aquilo vai se materializar na sua cara. É. E muitas vezes é algo não tão bonito também, igual no filme de terror. Então, é Mas a prova disso, quantos casos de atores que participaram de filme de terror que entraram em confusão mental absoluta depois, vivendo aquela realidade? E o contrário também é verdadeiro. Quantos, não sei se foi você que me contou, mas alguém me contou recentemente de atores, não, foi Dodó, que eram ateus e receberam escrituras dos filmes sobre espiritualidade. Teve um que era um filme de Chico e outro que é, acho que até de The Chosen, que aí eles se converteram, assim, ou foram, começaram a ser espiritualistas, e porque você vai percebendo, você vai recebendo aquela informação e entrando em contato com partes superiores. Sim. E existem, gente, os planos sutis inferiores também. E a galera lá não tá pra brincadeira, não. O Não, nível de não tá. o não da roupa foi muito sincero. Tá, não. E eles deixam sinais Eles deixam absurdos. E aqui a gente não precisa ir muito longe. Eu lembro que a Marina Rui Barbosa, uma vez, ela fez uma série que chamava Justiça, que foi uma série muito forte, assim, muito boa, mas muito, muito forte, assim, pesada. E a personagem dela, enfim, teve uma morte super trágica pelo namorado e tal. E aí eu ainda falei, nossa, ela tá muito bem nesse papel, né? E aí, depois que terminou, ela deu uma entrevista que ela comentou que ela teve que fazer terapia para se desvincular da personagem. Olha o nível de Porque mimetização. que ela entrou totalmente na vida da personagem, que ela já não estava mais entendendo quem era ela e quem era a personagem. E ela teve que fazer umas sessões aí com uma terapeuta para desvincular. Então é real, gente. Tudo é informação. E ele tem, nesse capítulo também, ele conta um caso de uma pessoa que recebeu um transplante de coração, porque a consciência, a gente tem a impressão de que ela está no cérebro, mas não, ela é tudo. A consciência cria o nosso corpo físico. E a consciência cria, inclusive, toda a realidade em que nós vivemos. Isso a nível coletivo, enfim. Por isso que os lugares têm o seu campo de informação, as pessoas têm o seu campo de informação, e etc. E aí essa pessoa, ela recebeu um coração transplantado e a informação do coração do corpo anterior da pessoa que desencarnou e fez essa doação de órgãos estava ali, porque as células guardam essa informação na membrana celular, inclusive. Então, além desse capítulo, fica uma referência do Bruce, não é? Bruce Lipton, que fala da biologia da crença. Sim. No YouTube tem um documentário dele maravilhoso que fala sobre isso. E a pessoa que recebeu o coração, ou seja, não estava ligado ao cérebro, as sinapses neurais dela, ela recebeu as memórias do acidente da pessoa, que inclusive facilitaram com que a polícia solucionasse o caso, né? Exatamente. É isso. Tudo É isso, informação. Vamos galera. para a meditação, Dé, para quem quiser fazer. Vamos. Fala aí. Então, gente, basicamente, a meditação consiste, o passo a passo dele para toda meditação é, primeiro você se conectar com esse campo vazio, com esse campo quântico. Então, ali, fechou os olhos, tem essa meditação gravada no YouTube, tá, gente? Mas para quem não quiser fazer gravada e quiser experimentar, é você se conectar com essa escuridão e ir ali relaxando, percebendo, né? E falar até onde vai essa escuridão.
Até onde vai esse campo que vai se expandindo. E aí você vai percebendo que dos seus lados também tem esse campo escuro, que atrás também tem. E aí você vai entrando nesse campo e você vai se desconectando do seu corpo, desconectando do tempo, do lugar que você tá. E você começa a se concentrar em cada centro de energia. Então, primeiro você vai se conectar com o primeiro centro, que está ali localizado no períneo. Vai conectando, coloca a sua intenção lá, a sua atenção. E ele fala, né? Onde a gente coloca a nossa atenção é onde a gente coloca a nossa energia. Então, você está ali colocando a atenção no primeiro centro, visualizando esse primeiro centro ali na região do períneo. E aí você começa a expandir o campo, vai abrindo o campo. Começa a perceber esse centro não só nessa região, vai abrindo essa percepção. E depois que você percebeu um pouquinho esse espaço, você começa a abençoar. Essa meditação chama a bênção do centro de energia. Então você vai abençoar esse centro, você vai começar a trazer emoções elevadas. Vai começar a sentir amor, alegria, gratidão, todas essas energias elevadas intencionando para esse centro. Então você ficou ali um pouquinho, passa para o segundo centro, ali logo abaixo do umbigo, vai visualizando, colocando a sua atenção, percebendo o primeiro centro, depois abrindo a percepção e depois trazendo essas emoções elevadas para abençoar esse centro. E a gente vai fazendo isso, ficando um pouquinho em cada um dos centros, até chegar no oitavo centro, que é esse 40 centímetros acima da cabeça, onde ali, depois de abençoar, você vai visualizar essa explosão de energia. Essa energia se espalhando e o seu campo eletromagnético, esse campo todo ao redor do seu corpo, cada vez se expandindo mais. Então, ela é maravilhosa, porque você está ali abençoando cada centro de energia, abençoando o seu corpo, né, Dé? É uma sensação muito linda. Ainda que aquele orgasmo cerebral que nós falamos não aconteça na primeira meditação e nem nas próximas, você já vai sentir no seu corpo físico essa sensação de desbloqueio. Procurem no canal da Débora Bica a experiência dela, que é incrível. Sim, ela que tem a mediunidade muito aberta, ela conseguiu perceber até seres e quais eram os miasmas que estavam descolando do centro de energia dela. Gente, isso aqui não é para brincadeira mesmo. Tipo assim, façam porque é muito bom e é uma limpeza muito profunda. Muitas vezes a gente acha que precisa de um ritual muito grande para você ter uma grande expansão. E não, é muito simples. É tão simples que a gente duvida. E duvida, inclusive, porque é um programa que foi colocado nessa realidade que só através de muito desconforto e muito esforço que as coisas vão acontecer. E não. Sentem e façam que vocês vão ver a diferença e vocês voltam para falar pra gente. Né? E o Dr. Joey mesmo, ele fala assim, você não precisa acreditar em mim. Experimenta. Só faz. Você não precisa acreditar no que eu tô falando, testa. Procure saber. É a percepção que você vai ter. E cada percepção é única. Então eu vou sentir de uma forma, a Débora vai sentir de outra, você vai sentir de outra. Então a gente tem que experimentar mesmo, a gente tem que testar na gente. Isso mesmo. E contem, voltem aqui e contem pra gente. E se alguém quiser também o link, né, dessa meditação no YouTube, pode mandar mensagem pra gente que a gente manda pra vocês. Sim. Amei, Rô. Até a próxima. Até segunda-feira estaremos aqui então para falar do 5º capítulo. Isso mesmo. Um beijo para quem ficou e para quem assistiu gravado. Mandem pra gente as impressões aí, o que vocês estão achando disso tudo. Isso aí, gente. Beijo. Até mais.